Há 1500 anos, aproximadamente, estamos no ano de 2020, há 1500 anos aproximadamente antes de Cristo. Estamos em 2020, 2020 mais 1500, 3520 anos. Viveu no Egito um homem, ele era legislador e filósofo. O nome dele era Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus. Hermes enumerou 7 leis herméticas, que se deu o nome de leis herméticas. Isso há 1500 anos antes de Cristo. E essas leis são 7, a sétima é, segundo ele, a mais importante delas, e ele resume essa 7ª lei como a lei. E quais são essas 7 leis? A primeira é do mentalismo. Ele quis dizer que tudo é mental, o todo é mente. E o que é o todo? É Deus. O universo é mental, ou mente ou consciência, aí depende da interpretação. Então nós estamos envolvidos nessa mente universal chamada Deus, que ele intitulou de o todo. Essa é uma das leis de Hermes. A segunda lei é a lei da correspondência. Ele dizia que tudo o que está em cima é como o que está embaixo, e tudo o que está no exterior é como o que está no interior. Ou seja, o que está em cima de nós, o plano espiritual, um exemplo, assim como é lá, é aqui. Então ele diz assim como é, não quer dizer que seja igual, é bem parecido. Então nós vivemos hoje aqui no plano terreno que é como o plano do astral superior. E assim como reflete o exterior, é o nosso interior. Isso nós podemos observar por um exemplo simples em nossas atitudes, ou na atitude dos outros. O que eles estão se expressando em forma de fala e sentimento é o que está dentro dele, no seu interior. Então aí nós já temos 2 leis, o mentalismo e a correspondência. A terceira lei é a lei da vibração. Então, segundo Hermes, tudo vibra, nada está imóvel. Ou seja, essa parede está vibrando, esse púlpito está vibrando, essas cadeiras estão vibrando, todo o nosso corpo está vibrando, todas as nossas células, todos os nossos átomos, nada está parado. Essa é a lei número 3 de Hermes, que é a lei da vibração. A quarta lei, a lei da polaridade. Tudo tem o seu oposto, positivo, negativo, o quente e o frio, o alegre e o triste, mas segundo Hermes, tudo faz parte da mesma coisa. Ou seja, o sentimento da alegria e da tristeza não são 2 sentimentos separados. Ora estamos alegres, ora estamos tristes. Faz parte de um mesmo sentimento que está em nós. Assim é a temperatura. Ora está quente, ora está frio. Faz parte da mesma temperatura, não é o quente separado do frio. Então essa é a lei da polaridade. Tudo tem o seu oposto e tudo faz parte da mesma coisa. A quarta lei é a lei do ritmo. Tudo tem seu fluxo e refluxo. Tudo que vai, volta. A maré, assim como vem, ela volta. É o fluxo e o refluxo. Esse fluxo e refluxo acontece nas nossas vidas. Nós vemos muitas vezes coisas se repetindo com a gente. Então faz parte dessa lei que Hermes intitulou da lei do ritmo. E a sexta lei é a lei do gênero. O que ele quer dizer com a lei do gênero? É o famoso yin e yang dos taoístas. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino.
Tudo tem a parte positiva, a parte negativa, a parte ativa, a parte passiva. Mas ele enfatizou a energia masculina e feminina que todos nós temos. Essa é a lei do gênero. E a sétima lei, que é a lei que ele intitulou de a lei, é a lei de causa e efeito. Isso há 1500 anos antes de Cristo. Toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Aí nós temos um pouquinho não, né? 500 anos antes de Jesus, viveu um homem, acho que era um outro filósofo, chamado Confúcio. Confúcio, no túmulo dele, não sei se na época o nome era túmulo, mas há 500 anos antes de Cristo já tinha a frase no túmulo de Confúcio: não faça ao outro o que não gostaria que fosse feito para você. Aí nós temos nas pirâmides ou na pirâmide do Egito uma frase: o teu pecado o encontrará. E na Bíblia, em Números, capítulo 32, versículo 23, tem lá: e sabei que o vosso pecado vos há de encontrar. Então, há 1500 anos antes de Cristo, já tinha alguém falando da lei causa e efeito. 500 anos antes de Cristo, já tinha alguém pedindo para colocar no túmulo dele: não faça ao outro o que não gostaria que fosse feito com você. Temos nas pirâmides: o teu pecado o encontrará, e temos na Bíblia: o vosso pecado há de te encontrar. Ora, aí depois, claro, chega Jesus e diz: amai o seu próximo como a você mesmo. A lei de causa e efeito, para ela ter uma clareza, ter uma nitidez, ter um entendimento maior, temos que acreditar, não que seja obrigado a acreditar, mas temos que entender o processo reencarnatório. Como que o seu pecado vai te encontrar? Muitas vezes vemos pessoas que têm uma vida tranquila, modo de dizer, que aborda, pinta e borda, e acaba morrendo e nada de justiça foi feito com ele. Então nós temos aí a reencarnação, aonde vai vigorar a lei de causa e efeito. Na época de Moisés, 1200 e pouco antes de Cristo, também tinha uma máxima, que até caiu na leitura de hoje, na abertura dos nossos trabalhos, sobre a lei de Talião, que é a lei do olho por olho, dente por dente. Assim como fez, será feito a você. E Talião, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse nome, não é o nome de uma pessoa, é uma palavra que vem do latim ou do grego, que quer dizer tal como qual. Assim como você fez, será feito para você. Bom, mas como que essa lei vai agir sobre nós? Temos alguns jargões, né? Que a nossa vida existe um livro em branco, que tudo fica anotado, existe um olho que tudo vê, entre outros. Na verdade, nós temos uma aura, ou um campo eletromagnético, ou corpo astral. O nome, em cada linha filosófica, aí cada um fala de uma forma, mas a verdade é que essa energia existe. Essa energia está em torno do nosso corpo, e é aí que fica registrado o mal feito ou o bem feito. Então, se você cometeu o mal para alguém, para uma pessoa, 2, 3, 10 mil, milhões, vai estar tudo registrado no seu campo eletromagnético, tudo marcado na sua aura. Aí, se nessa vida não deu tempo do retorno vir, do efeito vir, quando nós reencarnamos, esse campo eletromagnético, essa aura faz parte de nós, ela nos acompanha.
ela vem conosco. Do mesmo jeito que foi, ela volta. E lá está tudo registrado. Ah, mas se eu matei alguém, quer dizer que eu vou ser assassinado? Não necessariamente. Apesar de existir esse termo lá do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, a justiça de Deus, ela é benevolente, não é bem assim que acontece. Desde que você expanda a sua consciência, entenda o conceito, respeite as pessoas e faça o bem, esse pequeno polo magnetizado aí na sua aura que atrairia para você algo igual que você fez, ele vai se dissolvendo. Agora, se, por outro lado, a consciência não se expandir e continuarmos errando, com certeza o efeito virá. A lei causa e efeito, ela é inevitável, entre aspas, desde que façamos o bem. Eu disse aqui na terça-feira, é uma contabilidade cósmica, é débito e crédito. O que tem de negativo tem que ser tirado colocando positivo. Isso em termos de energia que está impregnado aí em nosso campo eletromagnético. Então vemos pessoas que tudo dá certo na vida dela e outras que nem tanto, parece que dá tudo errado. Está na frequência, é magnético, não é nem sorte nem azar, tudo é magnetismo. Ah, mas então a minha vida vai sempre dar errado? Será que eu estou cheio de negativismo aqui? Não devemos pensar dessa forma, porque nós não sabemos qual é o nosso karma, qual é o nosso destino, então temos que estar sempre atentos e fazendo o nosso melhor, dia a dia fazendo o melhor. Teve aí recentemente uma pesquisa que foi dita na televisão sobre a quantidade de pessoas e as religiões a que elas pertencem. Acho que faz uma semana ou 10 dias que teve essa pesquisa. Até mencionei aqui numa terça-feira. 50% se dizem católicos. 31% se dizem evangélicos. 10% disseram não ter religião. E 3% espíritas. 2% religião afro, entre Umbanda, Candomblé, mais alguma outra aí que possa existir. E acho que sobrou 4%, é aquela parte que não souberam, não responderam, coisa do tipo. Mas nós temos, somando católicos e evangélicos, 81%, mais os espíritas, que são considerados cristãos também, mais 3%, dá 84%. Algumas religiões afros também se consideram cristãs, vai dar aí 86%, 87%, 10% que disseram não ter religião. Agora, o fato é, se dizer cristão é fácil, o difícil é ter a atitude de Cristo. O Cristo interno, o estado de Cristo, assim como o estado de Buda, que é a mesma coisa, é um estado de iluminação. É um estado onde o espírito já sobrepõe a matéria, onde o ego não comanda mais, quem comanda é o espírito. Então, eu até comentei aqui que o ideal seria que todos nós não disséssemos que somos cristãos, e sim que somos estudantes do cristianismo. Para ser cristão, propriamente dito, estar no estado de Cristo, nós teríamos que seguir tintim por tintim tudo que Jesus Cristo nos ensinou. Perdoai para ser perdoado, não julgar. Falar umas 2, 3 aqui já fica difícil de seguir. Antes de entrar numa casa de oração, seja uma casa espírita, uma igreja, um templo, uma sinagoga, se você tem uma desavença com alguém, vá lá, se entenda com o seu irmão, depois você entra aqui rezar. Difícil também, né? Então,
Tem a outra lá, prefira a porta larga, porque é estreita, prefira a porta estreita, quer dizer, porque a larga leva a maldição. Mas é tão mais confortável quando tem um jeitinho e entrar pela larga em vez de seguir pela estreita. Então são algumas frases de Jesus que nós percebemos que não tem como dizer eu sou cristão. Mas não, eu sou um estudante do cristianismo. A Ordem Rosa Cruz, não sei se alguém aqui já ouviu falar, ela orienta os seus adeptos, os seus membros, a não dizerem que são Rosa Cruzes, e sim estudantes Rosa Cruz. O conceito é o mesmo. Para se dizer cristão, que está no estado de Cristo, ou de Buda, ou de Rosa Cruz, ou qualquer outra aí, fraternidade ou instituição, o espírito tem que estar dominando o ego, tem que estar dominando a matéria. Então, são algumas reflexões que nós precisamos avaliar no dia a dia. Assim como eu disse que tudo fica registrado na aura, nós nos colocamos aqui nas invenções do homem, que dizem que o homem não inventa nada, ele tira tudo da natureza. Então, um exemplo simples aí. Nós temos hoje o pedágio sem parar. O carro passa, a cancela levanta, depois a conta vem. Celular, você faz aí quantas ligações você quiser, hoje depende muito do plano, né? Mas número por número que você liga, a conta vem. O bilhete único do metrô, você passa lá, a catraca vira. A hora que acaba o número de passagem que você tem, ela para de virar. Então, da onde o homem tirou essa ideia? De ficar registrado no sistema e depois vir a conta. É claro que foi intuitivamente. Creio eu que ele não deve ter pensado na lei da causa e efeito, de ação e reação, para inventar o celular, ou o pedágio sem parar, ou a catraca, coisas do tipo. Então esse registro, ele é de fundamental importância entendermos. Mas é difícil amar o próximo como a mim mesmo, todos os próximos, toda a humanidade. Mas respeitar não é. Respeitando, deixando de lado os preconceitos, as intolerâncias e outros sentimentos do tipo, já estamos fazendo a nossa parte. Se puder ajudar, melhor. Muito melhor, porque é através da ajuda ao próximo que vamos limpar essa negatividade. Vai sair a negatividade, entrar a positividade, e assim vai ficar registrado em nosso campo eletromagnético ou em nossas auras, para no recurso das reencarnações as situações estarem cada vez melhor e um dia não precisarmos mais reencarnar aqui. Aí tem algumas metáforas que falam sobre isso. Uma delas é o retorno ao paraíso, quando Adão e Eva foram expulsas do paraíso. O retorno ao paraíso. A outra é uma metáfora da Bíblia também. O retorno à casa do Pai, a história do filho pródigo. Entre outras metáforas do tipo, para retornarmos ao Pai. Então nós pensamos, vamos lá, 1500 anos antes de Cristo, Hermes, a lei de causa e efeito. Confúcio, não faça o outro que não gostaria que fosse feito a você. Jesus, ame o próximo como a você mesmo. O retorno ao paraíso, o retorno à casa do Pai, entre outras. Como que nós vamos fazer o mal para alguém, sendo que esse alguém tem a mesma origem que nós? Todos nós viemos da mesma fonte, do mesmo Pai ou do mesmo Deus. Ninguém veio de um lugar diferente.
como que eu vou assassinar, ou roubar, ou machucar, ou enganar um ser humano, alguém que veio do mesmo lugar que eu? Então fica, quando você começa a encaixar o quebra-cabeça de todas essas grandes pessoas que passaram pela humanidade, você vai vendo que tudo tem sentido, tudo tem lógica. E assim, temos que viver cada dia como se fosse o último. Mas não no sentido de melancolia, de achar que acabou. No sentido de fazer o melhor. E viver aquele dia com alegria. Porque tudo que está acabando, que parece que está no final, parece que é mais gostoso. Quando você está comendo um lanche, o último pedaço do lanche parece que é o melhor. Se alguém pede, é complicado de dar. Se você está tomando uma bebida da sua preferência, a hora que chega no finalzinho, se alguém pede aquele finalzinho também, não é legal de dar esse finalzinho. Então, essa é uma frase dos romanos, né? Viva o dia de hoje como se fosse o último, porque um dia você vai acertar. Viva como se fosse o último dia, que um dia você acerta. É claro que não temos essa intenção de acertar o dia, porém, como dizia o outro filósofo Nietzsche, no livro Assim Falava Zaratustra, se isso não me fez morrer, se eu não morri, me torno mais forte. Então, se estamos vivendo o dia de hoje da melhor maneira possível, com alegria, com amor pelo próximo, com respeito, amanhã vamos nos tornar mais fortes, porque continuamos vivos. Continuamos vivos para viver com alegria. E de onde vem esse termo alegria? Segundo aí os ocultistas da chamada mecânica quântica, não vou me atrever a falar de mecânica quântica porque é muito difícil entender e eu não entendo quase nada, mas, segundo os estudos nesse nível, com as passagens bíblicas e tudo que Jesus nos deixou, a alegria é a frequência que faz com que as coisas aconteçam para nós. Tudo que fizermos e colocarmos alegria, a chance de dar resultado positivo é maior. Se desencarnarmos e estivermos num estado de alegria, a chance de não ficarmos perdidos aqui entre os encarnados e já ser encaminhado para o astral superior é maior. Então, se encontrarmos um mendigo, por exemplo, na rua, melancólico e triste, e ele nos disser que ele está indo ao encontro de Deus, se ele morrer, ele não vai ao encontro de Deus, a não ser depois que ele receber ajuda e trabalhar a frequência dele, ele estiver num estado mais alegre. Por outro lado, se a pessoa estiver vivendo em alegria, em harmonia, dificilmente ela vai ficar aqui. Já vai acordar lá do outro lado, sendo ajudada, tendo lá o seu tratamento médico, e aí a hora que ela acordar, entender o que aconteceu, ela precisa perguntar o que tem para eu fazer, para eu poder ajudar. Tem alguma coisa para eu estudar, para eu ajudar? Porque se ficar na inércia, não vai evoluir nada. Qual é o risco de não entender que está no hospital espiritual e voltar para cá e ficar entre nós? Então esse conceito de trabalhar, ajudar, estudar, ele serve nos dois planos, aqui no plano terreno e lá no plano espiritual. Trabalhar, ajudar, estudar. Trabalhar, ajudar, estudar. O conceito de alegria, claro que envolve a autoestima. Sem autoestima, não confundam autoestima com vaidade,
existe uma linha bem sutil que separa os dois sentimentos. Sem autoestima não conseguimos nos dedicar ao trabalho, à ajuda, ao estudo. Mas quando você se conhece, você se gosta e você quer se defender no bom sentido, tendo conhecimento de como funciona o mundo do oculto, o mundo das energias, você vai estudar e você vai ajudar. Você vai se doar ao outro. 100% do dia. Como 100% do dia? Simples. Falando bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor. Quando não estivermos num estado de ajuda propriamente dita. Então assim funciona o estado de alegria. Ah, mas como é difícil estar alegre 100% do tempo. Aí vem o vigiar. Por que eu não estou me sentindo bem? O que está acontecendo? Aí vem o vigiar, vem o orar, se for necessário faz uma oração e já muda o comportamento de imediato. Tem que ser uma atitude nossa. Ninguém pode fazer isso por nós. A atitude é, assim como a evolução, é íntima e individual. Ninguém pode fazer isso por nós. Nenhum tipo de sacerdote, nenhum tipo de dirigente, ninguém. Essa ação é nossa. 100% nossa. Então vigiemos. Vigiemos e nos lembremos das palavras de Santo Agostinho, que nós vivemos num eterno presente, nos desligando do passado e nos desligando da ansiedade do futuro. Se desligar da ansiedade do futuro não quer dizer deixar de ter objetivo, é deixar de ter aquela ânsia do futuro chegar, que muitas vezes essa ânsia do futuro faz com que o presente fique tedioso. E se o presente ficar tedioso, não tem alegria. Então façamos tudo com muita alegria. Inclusive, o passe que vamos tomar agora, entra lá cheio de alegria. Alguém pode pensar, nossa, mas eu estou tão mal, como que eu vou entrar lá cheio de alegria? Entra, se arrasta. Vai lá e tenta sorrir, mentalizar Jesus, que o resultado vai ser melhor. Ah, mas ele não sabe como eu estou me sentindo aqui. Sei, eu já tive sentado aí. E muito mal, não era pouco não. Então acreditem, elevem a vibração, pensem positivo. Parece até jargão falar pensar positivo, mas faz parte. Pensem positivo e tenham alegria e respeito por tudo que fizerem.